marcado por crise, guerras silenciosas e decisões que moldam o destino das nações. Você está pronto para enxergar além das manchetes? Aqui, a geopolítica encontra o profético. Alianças se formam, impérios se levantam e sinais começam a se cumprir. O que está acontecendo agora já foi revelado há milhares de anos. Este não é apenas um programa, é um chamado ao discernimento, é preparação para o tempo do fim. Pastor Carlos Cardoso apresenta Apocalipse na Veia, onde o começo e o fim da história se encontram. Preste atenção nessa data. De 22 a 24 de maio, o projeto Arrependa-se estará em Quilenda, Angola, realizando uma grande cruzada evangelística. Tudo começou quando o pastor Carlos Cardoso e a missionária Raquel, ao entregarem cestas básicas no Natal Missionário, foram profundamente tocados por Deus. Ali nasceu um propósito maior: levar luz a uma região extensa e carente. Hoje, estamos levantando recursos para a compra de 1.000 lâmpadas solares à prova d'água, com tomada. Cada lâmpada custa apenas $6. Cremos que o projeto Arrependa-se não levará apenas luz física, mas também a luz de Cristo, transformando vidas e trazendo esperança. Você pode fazer parte desta obra, orando e contribuindo. Anote a chave que está aparecendo na tela e faça sua doação. Você será poderosamente abençoado. Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos. Tá frio aí? Pensa. Santa Catarina hoje deu 3 graus abaixo de zero. Quem aguenta? Deus abençoe, Manzuleide, Genalda, Silvana, Andréia. Entramos mais cedo hoje aqui na igreja. Hoje. Deus abençoe, irmão Cláudio. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão André. Meus irmãos, glória a Deus. Não esqueça do nosso jejum. O nosso jejum, ele começa dia 1º, sexta-feira, e vai até o dia 7. Eu creio que esse jejum vai ser marcado por milagre. O tema do nosso jejum esse mês é revestivos de toda a armadura de Deus. E é um tempo que nós estamos precisando de revestimento, irmãos. Revestimento. Para quem não entende o que é revestimento, é o que eu fiz aqui. Eu estou com frio e eu me revesti com essa blusa para me aquecer. Esse é um tempo que precisamos de revestimento. O mundo espiritual, eu sempre digo para vocês, é mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. A irmã está em Vitória, está dizendo que está muito calor, aqui está muito frio, meu Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando aí também na nossa viagem para a África. Nós iremos dia 13 de maio. Iremos em São Tomé e Príncipe e em Luanda.
E eu quero pedir a ajuda de vocês, a contribuição, né? Hoje eu enviei valores para o Amazonas, porque nós estamos em construção no Amazonas e a obra não pode parar. E a gente tem pedreiros trabalhando, tem alimentação dos pedreiros. E precisamos muito, irmãos, da sua ajuda. Você não tem noção o quanto a sua oferta tem feito a diferença na obra missionária. Então, não deixe de abençoar, de ajudar, de contribuir, porque tudo é uma semente, né? Ontem ainda uma pessoa entrou em contato comigo, muito interessante, irmãos, porque ela entrou em contato dizendo sobre o desejo do pecado, né? Que muita gente diz, já que eu tenho desejo e tudo é pecado, eu vou praticar o pecado. Aí eu expliquei para ela que é totalmente porque enquanto está no campo do desejo, o pecado não foi consumado. O pecado ele é consumado e sendo consumado o pecado, ele gera uma consequência. Então tem muita gente, já que eu vivo pensando nisso, vou acabar praticando porque é tudo pecado. Olha que coisa, irmãos. Quando é que o pecado passa a ser uma semente? Quando eu pratico. Aí Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versículo 7, Deus deixou uma lei imutável, né? Qual é a lei imutável? A lei imutável é de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, uma coisa é o pecado na minha mente, eu controlando e não cedendo ao pecado. Outra coisa é eu praticar o pecado. Quando eu pratico o pecado, eu semeio. E se eu semeio, eu vou ter uma colheita. Vou ter o perdão, mas há uma consequência. Irmãos, tudo que semeamos, colhemos. Tudo. Se você planta vento, você colhe tempestade. Se você planta coisas boas, demora a colheita, mas uma hora você vai colher aquilo que você tem plantado. Então, não deixe se iludir por essa ideia. E a tua oferta no projeto Arrependa-se é uma semente. E eu creio que Deus vai liberar causas esses dias para nós conseguirmos, com todas as nossas despesas, tanto no Amazonas, na construção dessas igrejas, como na África, na realização dessas cruzadas, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o rei Charles está nos Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês, que o que o rei Charles vai estar ao vivo. Não. Por quê? Espera a mamãe chegar, tá bom? Mamãe já está aqui pertinho, tá? Glória a Deus. É o Calebinho aqui. Irmãos, aí o rei Charles está, né? Não esteve, ele está nos Estados Unidos e ele deu um discurso para
o Congresso. E eu confesso que eu fiquei assim pensativo no discurso do rei Charles no Congresso americano. Eu fiquei assim pensativo. Por quê? Porque o rei Charles ele falou de paz, falou de cristianismo e de que a luz vai vencer as trevas. Meu Deus. Meu Deus. E você sabe que é o descendente de Drácula que está falando isso, né? Olha, eu quero que você ouça comigo. Olha lá. Ele diz, nós temos a obrigação... O simples fato de sermos vibrantemente diversos e livres enquanto sociedade que nos dá a nossa força coletiva, incluindo aí para apoiar as vítimas dos males que tragicamente existem nas nossas duas sociedades hoje. E, senhor presidente da casa, para muitos Olha só o que ele vai falar agora. aqui, e para mim também, a fé cristã é uma âncora firme e que nos guia não apenas pessoalmente. A fé cristã é uma âncora firme que nos guia mas nos guia não apenas pessoalmente, mas juntos, como a fé cristã é uma âncora firme que nos guia juntos. Integrante das nossas comunidades, tendo dedicado uma boa parte da minha vida às relações entre as religiões. Tenho dedicado a minha vida integralmente a uma integração entre as religiões. E há um melhor entendimento entre elas. E o melhor entendimento entre elas. Essa fé no triunfo da luz sobre... Essa fé no triunfo da luz sobre as trevas. Sobre a escuridão que eu vi acontecer muitas e muitas vezes. E através desse processo, eu sou inspirado pelo profundo respeito que se desenvolve entre pessoas de fés diferentes e um entendimento que cresce quando elas se entendem umas às outras. É por isso que a minha esperança e minhas orações de que nesses tempos turbulentes, trabalhando juntos e com os nossos parceiros internacionais, nós possamos transformar as nossas diferenças. Eu tenho em mente que nós estamos ainda no período da Páscoa, que mexe muito com minha alma. E é por isso que eu acredito profundamente que nós temos a obrigação de promover a compaixão, a paz, aprofundar nossa compreensão mútua e dar valor a todas as pessoas de qualquer fé ou de nenhuma. Olha aí, o rei Charles falando nos nossos dois países, o rei Charles falando amplamente de unidade religiosa ao Congresso americano. E ele fala da unidade de todas as religiões em torno da paz e em torno do triunfo da luz sobre as trevas. Você já parou para imaginar isso daqui, irmãos? Você entende a profundidade disso? Quando você vê outra coisa, irmãos, veja, isso aqui é o rei Charles dentro do Congresso americano. Agora, olha o que aconteceu em abril. Olha o que aconteceu em abril
Olha isso daqui. Papa encontra líderes muçulmanos em Camarões e comunica paz. No seu canal no Telegram, a Sala da Imprensa da Santa Sé informa sobre o encontro realizado na noite de quinta-feira, dia 16 de abril, na nunciatura entre o Papa Leão e 12 representantes de grupos islâmicos locais, com os quais estão em andamento projetos de cooperação e justiça social em conjunto com a Igreja. O pontífice também já havia se reunido com bispos do país, enfatizando o valor da comunhão e da vida espiritual dos pastores. Além dessa visita de Francisco, Deus abençoe a Mãe Elizabeth pela ajuda. Olha só, além dessa visita do Papa, em 26 de março, olha isso daqui, ó. Leão XIV pede união entre cristãos e muçulmanos diante da radicalização religiosa. Isso daí foi dia 26 de março. Aí nós temos outras falas. Olha só, dia 13 de abril, na Argélia. Presta atenção no que o pastor Carlos está dizendo, um discurso de Charles. Olha lá, cristãos e muçulmanos são filhos do único Deus, diz Papa. Declaração foi dada durante discurso na Argélia, país 98% islâmico. E aí o Papa na Turquia, nós vamos ver que ele tirou, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha lá. Ele visitou. Olha lá. Papa Leão XIV tira sapatos ao visitar a Mesquita Azul de Istambul, mas não reza. O Papa Leão XIV visitou a Mesquita Azul, tirou os sapatos em sinal de respeitos, aparentemente não rezou em sua primeira visita como líder da Igreja Católica a um local de culto muçulmano durante a sua estada de 4 dias na Turquia. O Vaticano pareceu surpreso que o Papa não tivesse parado para rezar durante a visita e que não tivesse sido recebido na mesquita pelo chefe da organização religiosa administrada pelo Estado turco, conhecida como Mesquita Azul. Veja bem, ele tirou a sandália em um gesto de reverência aos muçulmanos. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Irmãos, eu não sei se tem alguém aqui da Inglaterra que conhece discursos do rei Charles, mas o atual rei da Inglaterra, do Reino Unido, eu nunca vi ele tendo um discurso religioso. E agora, ele vai no Congresso americano, e ele vai falar de pacificação entre as religiões.
e que a luz vai vencer as trevas. E o Papa está numa agenda de aproximação com os muçulmanos. Veja que tudo está acontecendo, irmãos. O que é que está acontecendo? Uma unidade religiosa e líderes globais trabalhando por uma paz religiosa, enquanto líderes políticos procuram uma paz política. E isso é um cenário para os próximos meses, que eu acredito que eles estão puxando o mundo para o caos. Agora, outra coisa, olha lá, irmãos. Em contraste com Trump, o rei Charles defende a agenda ambiental e fala no Congresso nos Estados Unidos. E, olha lá, em discurso no Congresso dos Estados Unidos, nessa terça-feira, rei Charles direcionou parte central da sua pauta ambiental. A abordagem surpreendeu justamente por contestar com posições o presidente Trump, que já manifestou não acreditar nas mudanças climáticas. O rei Charles afirmou: ao olharmos para os próximos 250 anos, devemos também refletir sobre a nossa responsabilidade partilhada de salvaguardar a natureza, o nosso bem mais precioso e insubstituível, afirmou. Apesar da posição de Trump, a fala foi recebida com aplausos de pé no Congresso. Milênios antes da nossa nação existir, antes de qualquer fronteira ser traçada, as montanhas da Escócia e do Apalaches eram uma só. Aí ele diz: as maravilhas naturais dos Estados Unidos da América são de fato um patrimônio único. E gerações de americanos têm se dedicado a essa vocação. Ele é um ambientalista, mesmo quando celebramos a beleza do que nos rodeia, a nossa geração tem de decidir como lidar com o colapso de sistemas naturais críticos, que ameaça muito mais do que a harmonia e a diversidade essencial da natureza. Ignoramos por nossa conta o risco, o fato de que esses sistemas naturais, em outras palavras, a própria economia da natureza, fornecem base para a nossa prosperidade e segurança nacional. Ao fim do trecho, o Congresso voltou a se levantar e aplaudir Charles. Essa é apenas a segunda vez que o monarca do Reino Unido discursou no Congresso dos Estados Unidos. Durante a fala, Charles disse não conseguir deixar de pensar em sua mãe, Rainha Elizabeth II, que discursou na mesma Câmara em 1991 e que veio a expressar o mais alto respeito e amizade pelo povo britânico ao povo dos Estados Unidos. E está aí uma fala de aproximação de uma agenda política e uma agenda religiosa e uma agenda ambiental, tudo no mesmo dia. Mas essa linguagem de uma ideia, né, de uma paz religiosa, eu confesso, né, uma fala cristã, uma fala que aproxima os Estados Unidos de uma pacificação religiosa, e o Papa Leão trabalhando por essa paz. Eu digo assim, eu nunca vi Charles falando, né, sobre cristãos ou, né, e dizer que é religioso, que estamos na época da Páscoa e nós devemos ter misericórdia até dos que não têm religião. Meu Deus, é muito forte. Meus irmãos, outra questão é que nós estamos nessa guerra tecnológica, né? Uma guerra tecnológica. E a Meta iria comprar a IA Manus e a China bloqueou a venda. O anúncio foi feito pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma
Poderoso órgão chinês de planejamento econômico. A China anunciou nesta segunda-feira, dia 27, que bloqueou a aquisição por parte da gigantesca americana Meta do Manus, um agente de inteligência artificial desenvolvido por uma startup chinesa atualmente sediada em Singapura. Então, se é chinesa, pertence ao governo. A controladora do Facebook e do Instagram havia indicado, no fim de dezembro de 2025, que havia chegado a um acordo para adquirir a Manus, um dos representantes mais promissores dos agentes IA autônomos, a nova revolução do setor. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o poderoso órgão chinês de planejamento econômico, afirmou em comunicado ter emitido uma decisão de proibição de investimento relativa à aquisição do projeto Manus por investidores estrangeiros. A instância exige que as partes envolvidas anulem essa operação de aquisição, destacou o comunicado. Analistas já haviam alertado que a operação corria risco de ser bloqueada pelos reguladores. Em março, o jornal Financial Times afirmou que Pequim proibiu os dois cofundadores da empresa de deixar a China. A operação cumpriu plenamente a legislação em vigor e reagiu à Meta em um comentário enviado por e-mail. A rivalidade entre China e Estados Unidos no campo de IA reflete uma disputa estratégica pelo controle dessa tecnologia, considerada crucial para a economia e futuro. Criada pela pequena empresa chinesa, o Manus tornou-se conhecido do grande público em março de 2025, depois que um vídeo de demonstração viralizou as redes sociais. Acessível mediante convite pela empresa, despertou rapidamente um forte entusiasmo. Manus é um agente de IA, como tal é um produto diferente. Assistentes conversacionais como o chinês DeepSeek ou o americano OpenAI. A agência foi notificada, a agência Então tá aí. Aí o que nós estamos vendo, irmãos? Eu disse para vocês, sempre digo, que nós estamos vivendo um momento em que nós estamos diante de uma mudança geopolítica gigantesca. E essa mudança geopolítica gigantesca, ela vem através da mudança financeira mundial, né? Que era o petrodólar. Então, o rastro de dinheiro mundial era quem tinha maior reserva de petróleo, tinha poder. E agora, né, primeiro era quem tinha maior reserva de ouro, agora depois veio a maior reserva de petróleo. E agora, a manifestação de poder, de riqueza, não é mais nem petróleo e nem ouro. Agora, o problema é a riqueza de um país, ela é determinada pela tecnologia, né? Eu falei no domingo para vocês e volto a falar que o que aconteceu, irmãos, no manifesto, nós tivemos aí o manifesto daquela empresa de tecnologia, né? Como é que é o nome da empresa? Deixa eu colocar aqui. A empresa... da Palantir, né? Ele foi um manifesto aí
de domínio global pela tecnologia, tá, irmãos? E a Palant é uma empresa que domina a tecnologia e a cibersegurança americana e de outros países. E veja que o manifesto já declara os Estados Unidos sendo detentor por força e por poder de governança global pela tecnologia. O que diz o texto da empresa que defende o uso militar da IA? O texto da Palantir levanta críticas de parlamentares e acende debate sobre contratos políticos. Olha lá, um manifesto publicado pela empresa de tecnologia Palantir acendeu um alerta no Reino Unido ao defender o poder militar, o uso de inteligência artificial em armas e até sugerir hierarquias culturais. Tudo isso em meio a contratos milionários com o governo britânico. A história começa com um daqueles textos que fazem a internet parar por alguns minutos. A Palantir, empresa americana conhecida por trabalhar com dados de segurança, publicou um manifesto de 22 tópicos. E entre as declarações, a empresa afirma que algumas culturas seriam disfuncionais e regressivas, além de defender o retorno do serviço militar obrigatório nos Estados Unidos. Também sugeriu que democracias precisam de poder coercitivo para sobreviver, e a cereja do bolo foi a defesa de armas com IA, que, segundo o texto, são inevitáveis. Não demorou para que os parlamentares britânicos reagissem. Karp, que é o fundador e o CEO da empresa, vem dando declarações fortes nos últimos meses. Ele tem defendido uma maior colaboração entre empresas de tecnologias e governos na área militar, e também critica o que vê como uma falta de ambição no setor. Para o executivo, muitos engenheiros estariam focados em criar aplicativos do dia a dia, como redes sociais, em vez de atuar em projetos mais estratégicos ligados à defesa e segurança. Em uma entrevista à CNBC em março, Karp também sugeriu que a IA pode mudar o equilíbrio político, afetando diferentes grupos de eleitores. Essas falas ajudaram a construir a imagem de que ele não se vê apenas como executivo, mas como alguém opinando sobre o rumo da sociedade. A Palantir tem mais de 500 milhões em contratos com o Reino Unido, incluindo um acordo de 330 milhões com sistemas públicos de saúde, além de parcerias com a polícia e o Ministério de Defesa. Como manifesto, parlamentares passaram a questionar se uma empresa com esse tipo de posicionamento deveria ter acesso a dados tão sensíveis, e em alguns defendem até o rompimento dos contratos, o que, claro, não é uma decisão simples e rápida. Críticos argumentam que o problema não é só o tom de manifesto, mas o que ele revela sobre a visão da empresa. Para eles, há um risco em concentrar tanto poder tecnológico e acesso de dados a uma companhia com posicionamentos ideológicos tão explícitos. A Palantir, por sua vez, tentou puxar a conversa para o outro lado em resposta às críticas, destacou que seu software ajuda a melhorar diagnósticos no sistema de saúde, apoiar operações militares e até combater violência doméstica. A empresa também ressaltou sua presença no Reino Unido, dizendo que parte significativa de sua equipe está baseada no país. E aí, irmãos, eu digo assim, eu quero mostrar um documento, né? Deixa eu aumentar aqui. O que é a tecnocracia, né? Que é o rumo da sociedade daqui para frente.
É isso mesmo, Júlio. Tudo aquilo que era teoria agora é realidade. O que a Palantir quer nada mais é que a tecnologia e cientistas governem o mundo e melhorem o mundo e tirem todos os idiotas de plantão para um governo totalmente dominado por IA. Então, olha lá, segundo a Oxford, uma tecnocracia é um governo controlar ou controle da sociedade ou de indústria por uma elite de especialistas técnicos. Ou mais especificamente, governo por técnicos guiados unicamente pelo imperativo de sua tecnologia. Isso me lembra a classe governante de filósofos de Platão que governa com base no conhecimento filosófico. Uma tecnocracia provavelmente é muito similar ao que Platão tinha em mente, já que ambas são defendidas por uma classe governante de especialistas. Mas uma distinção notável é que a tecnocracia se concentra em expertise empírica, enquanto o ideal de Platão foca em verdades filosóficas. Com base nisso, estou curioso para ver o que os outros acham sobre governança tecnocrática. Aí, olha só. Os Estados Unidos, por exemplo, em alguns casos, o presidente nomeia pessoas para certos casos, alegadamente por causa da expertise. O atual secretário de Saúde, que é Kennedy Jr., é um deles. O que eu acho estranho é que Robert não tenha formação para isso, apesar do cargo exigir. O secretário de Saúde do Serviço dos Estados Unidos é claramente um expert, técnico em serviços de saúde, mas ele só tem formação em direitos e ciências políticas. Sem dúvida, a falta de formação dele em alguma das suas outras declarações coloca em questão a viabilidade de eleger ou nomear uma pessoa para um cargo que exige expertise. Dá para construir um sistema confiável que nomeie pessoas competentes para cargos de especialistas sem afastar dos ideais republicanos ou democratas. E aí, para você entender, né, na era de Platão, quem dominava eram os mestres do conhecimento. A ideia hoje, irmãos, e eu vou dizer assim, vamos olhar por dois âmbitos essa tecnocracia, né? A China proibiu a venda da IA, porque o país que tiver mais tecnologia, mais banco de dados, mais informação, é o país que vai dominar o mundo. Agora, presta atenção, vamos olhar por dois âmbitos, né? O caneta azul, só para você entender o nível da coisa, o caneta azul lá, ele é candidato a deputado. Aí ele foi perguntado aí por um influenciador, um cantor lá, uma pergunta política, eu acho que o que é anistia, ou o que... Ele falou, eu não sei. Então, por exemplo, no Brasil, os brasileiros elegem um monte de imbecil que não sabe nem o que é fazer uma lei, tanto para vereador, deputado, senador, não sabe o que é um projeto de lei. Então, quem é que o brasileiro elege? Pessoas populares, pessoas que são conhecidas. Para quê? Para o país continuar da forma que está. No âmbito técnico, o candidato a deputado, senador, deveria saber o que um senador faz, o que um deputado faz, o que um vereador faz. E, meu irmão, se você perguntar para candidatos, que está aí uma lista, no meio gospel, eu vi meio, eu acho que está todo mundo querendo virar político. Cantores, pastores, tudo sendo candidato. Aí, você pergunta para tais que é um projeto de lei, o que é isso ou aquilo, a pessoa não sabe responder. Então, qual é a ideia do CARP? É que a IA domine e coloquem cientistas ou especialistas no cargo
para que o negócio comece a funcionar. Agora eu pergunto, a ideia é ruim ou a ideia é boa? Me responda. Se nós tirássemos todos os idiotas que não sabem nem o que é uma lei, que não sabem nem o que é o que um deputado estadual faz, um federal, um senador, um governador, um prefeito, a gente tem um presidente que não tem formação nenhuma, meu irmão. Eu acho que da América Latina, o presidente do Brasil é o único que não tem formação nenhuma. Nenhuma. Deixa eu até perguntar aqui, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Eu vou colocar aqui. Era Maduro e o presidente do Brasil que não tinha formação. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Lula não possui curso superior, sua formação acadêmica é técnica, tendo concluído um curso de torneiro mecânico no Senai em 1963. Levantamentos indicam que em determinado momento, 2025, Lula e Maduro eram citados como líderes sul-americanos sem graduação universitária. E a maioria dos presidentes atuais da região possui formação superior com destaque na área econômica. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Nós temos um presidente que não tem formação nenhuma. É verdade, irmã Eslida, tá? O nossa live está escondida hoje no YouTube. E aí, qual é a ideia da tecnocracia? Qual é a ideia na tecnocracia? A ideia na tecnocracia é colocar cientistas, a IA, para fazer a máquina funcionar da forma certa e tirar. Essa é a ideia do Carpe, tá? É por isso que ele chegou a dizer, veja que a reportagem diz que muitos países precisam de um poder coercitivo para sobreviver. O que significa isso? Uso de força e poder para colocar o país em ordem. E vocês acham que isso não vai acontecer? Foi o que aconteceu, irmãos. O que acontece em El Salvador é um modelo. Por quê? Porque foi uso de poder e força e de técnica. Quer dizer, toda a ala corrupta foi para a cadeia e o país ressurgiu das cinzas. Então, qual é a ideia dessa tecnocracia? É que, através do banco de dados, cidadãos e governos trabalhem e os cidadãos sejam totalmente controlados pelo governo e se submetam ao que o governo quer para que eles formem esse mundo de uma falsa paz. Só que o que eu estou falando para vocês, é algo que não é teoria, é quando vai ser estabelecido, irmãos. E se nós tivermos uma desordem mundial, vai se implantar uma ordem mundial. E o uso da IA, da tecnologia, ela vem para oprimir o mundo e dominar o mundo ou preparar o mundo para o anticristo. Meu Deus.
que nem diz um amigo meu Deus, doutor Alex, meu Deus. Eu queria mesmo, irmão, sabe o que eu queria? As pessoas, elas não enxergam, né? Eu queria que se eu pudesse gritar e as pessoas ouvir o que está acontecendo. Mas o que parece é que as pessoas não querem. E eu vou dizer para vocês, né? O Brasil está aí, essa vergonha, que verdadeiramente não há mais justiça na Terra. Não há mais justiça na Terra. Deus abençoe, irmão Miros, o capelão, né, irmão Miros, o capelão. A gente vê aí, hoje o senhor Xandão entrou com processo contra o Vieira porque disse que ele está envolvido com o crime organizado. O Gilmar Mendes entrou com processo contra o Zema por causa de figurinha e de uma charge. Só que a gente precisa orar, irmãos, muito pelo André Mendonça. Vocês viram que hoje mais um avião que ele estava dentro fez um pouso, porque o André Mendonça ele está puxando, né? Ele está puxando o Brasil, o negócio, quando os ministros acham, não, agora não, nós estamos livres, alguém vai preso, e aí vem a delação agora, né? Isso aqui foi hoje, ó. Olha aí, ó. Avião que transportava ministro André Mendonça, nesta terça-feira teve dificuldade pouco antes da decolagem. Segundo apurou a coluna, os passageiros foram informados que havia problemas com o equipamento. Com isso, tiveram que permanecer por 1h30 no avião para manutenção. E depois seguirem viagens sem intercorrências. O voo da Latam seguia de São Paulo para Brasília. A Latam informou que operou em total segurança, que decolou com atraso de 1h35 por necessidade de manutenção não programada na aeronave. Completou dizendo que ofereceu assistência ao cliente, reforça que a segurança é a sua maior prioridade. E daí, eu vou dizer assim, hoje o homem que tem um alvo não só na testa, ele não tem um alvo na testa, ele tem um alvo nas costas, um alvo no pé, um alvo em todo lugar, porque ele, irmãos, ele prendeu, né, o ex-presidente do BRB, e o cara vai delatar. Está uma corrida gigantesca na delação. Então, isso é matéria de hoje. Olha aí, ó. Ex-presidente do BRB pede saída da Papuda para encaminhar delação premiada. Paulo Henrique Costa está preso no complexo da Papuda. A defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, entrou com pedido de transferência dele do complexo da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal para encaminhar um acordo de delação premiada. O pedido foi endereçado a André Mendonça,
relator da investigação do Banco Master. O ex-dirigente da instituição financeira está preso desde o dia 16 de abril. O requerente sinalizou interesse em cooperar com as autoridades competentes e, possivelmente, por meio de colaboração premiada, reforça a defesa do executivo. Então, pode oferecer informações técnicas e avançar em detalhes como ocorria o esquema de compra de carteiras fraudulentas do Master pelo BRB, além de apontar se atuou como aval de superiores. Os advogados observam, porém, que a formalização do acordo depende da decisão do próprio executivo, de uma avaliação dos investigadores e dos requisitos legais cumpridos. E atesta que as condições do complexo penitenciário da Papuda dificultam um sigilo inviolável das conversas entre Paulo Henrique Costa e equipe jurídica. A defesa ainda solicita que a Procuradoria-Geral da República seja ouvida pela solicitação na semana passada. A segunda turma do STF referendou a prisão preventiva do Executivo. Esse cara aqui, irmãos, e o advogado do Vorcaro, que foi preso, é uma bomba relógio. E veja que o Gilmar Mendes tentou tirar... O Gilmar Mendes tentou tirar o advogado do Vorcaro da cadeia, tá? Colocando em prisão domiciliar. Por que ele não tentou tirar o ex-presidente do BRB? E quis tirar o advogado. O senhor Gilmar Mendes quis tirar o advogado porque era o advogado que articulava a propina. Os escândalos é tão grande, irmãos, que chega em todos. Chega em todos, tá? Não tem um que... E aí, olha só, a questão toda é que eles estão tão tranquilos, porque é uma bomba tão grande isso aqui, irmãos, que mexe em todo o sistema. Olha isso daqui, ó. Master bancou 60 milhões em eventos com autoridade no exterior. Documentos da Polícia Federal apontam que gasto em viagens, jatinhos e eventos com membros dos 3 poderes. Documentos da Polícia Federal revelam que o banqueiro Daniel Vorcaro desembolsou 11,5 milhões de dólares, cerca de 60 milhões, em eventos internacionais com a participação de autoridades brasileiras. As despesas foram identificadas em 3 agendas realizadas ao longo de 2024, nas cidades de Londres, Nova York e Lisboa. Presta atenção, Lisboa. Quem é que manda em Lisboa? Relatório reunidos pelos investidores e divulgação pelo jornal Folha de São Paulo, detalhe: custos elevados com fretamentos de aeronave, hospedagem de luxo, organização de eventos e itens de alto padrão. O maior volume de recursos foi destinado à etapa de Londres, onde ocorreu o primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias entre 24 e 26 de abril do ano de 2024. Apenas nessa agenda foi gasto 7,5 milhões de dólares. O encontro foi promovido pelo Grupo Voto e reuniu autoridades dos 3 poderes. A programação incluiu hospedagem em hotel de alto padrão, locação de espaços exclusivos, recepções e uma cerimônia realizada no Museu Alas. Na ocasião, o ex-presidente Michel Temer foi homenageado. Entre os participantes estavam Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, além dos integrantes do Tribunal de Justiça e autoridades do Judiciário. Olha só, também cooperaram Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o procurador-geral da República, Paulo Gonet,
e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. No Legislativo estiveram presentes o deputado Hugo Mota e senador Ciro Nogueira. Além da programação oficial, o evento contou com atividades paralelas de caráter social, incluindo recepções privadas, degustações de bebida e distribuições de brindes a convidados. Então, irmãos, agora olha lá em Lisboa, Fórum Jurídico, os custos somaram $1.600.000, com estrutura semelhante dos demais encontros, incluindo eventos sociais e uso de aeronaves fretadas. Agora, o que dá a entender que os três poderes se reuniam nesses fóruns para decidir o rumo de quem ia para a cadeia, quem ficava solto, quem fazia o que fazia. Por quê? Você tem PGR, você tem ministros, você tem deputados, você tem senadores, todos envolvidos. E era uma forma de legalizar a forma de pagamento, né? Como o contrato de 129 milhões. E veja, irmãos, não está dando em nada. Nada. Simplesmente, você pode escancarar, você pode mostrar. E vocês viram que a estratégia do PT é ligar o Flávio Bolsonaro ao Banco Master e sair. Eles fizeram agora um fórum e colocaram um comercial ligando o Flávio Bolsonaro ao Banco Master e tirando deles fora, saindo fora. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu vou dizer para vocês que é uma vergonha. E eles colocaram até nome aqui, ó. Eu não estou dizendo que não está envolvido, não, meu irmão, mas quem mais fechou contrato com o banco? Veja que o iate que o Lula ficou na COP30 era de sócio do Vorcaro. O iate que o presidente ficou era de sócio. A base do governo, o caso do Banco Master começa na Bahia. Na Bahia. E olha aí, ó, PT tenta colocar caso Master no bolsonarismo. Flávio rebate e cita Lula. Peça divulgada por petista trata de investigação como Bolsomaster. Senador responde com menção a encontro do petista convocado. Então, veja bem, eles fizeram um vídeo e tal. E aí, Flávio criticou a peça e citou o encontro de Lula que teve com Vorcaro em dezembro de 2024. A reunião não foi divulgada na agenda oficial do petista, também participou de reunião e, à época, indicado a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. A mentira tem perna curta em 9 dedos. Quem se encontrou com Daniel Vorcaro no escritório do Palácio do Alvorada foi Lula e não Bolsonaro. O Pix é do Bolsonaro e o Master é do Lula, afirmou ele à CNN. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também reagiu à inserção partidária e chamou o conteúdo de vídeo de grande piada. Os senadores do PT não assinaram a CPI do Banco Master porque não querem CPI, questionou. O escândalo do Banco Master tem vinculações com políticos de direita, de centro e de esquerda. As investigações da Polícia Federal mostram que as vinculações não se restringem a um grupo partidário. Todos estão ali. A República do Brasil está ali.
Meus irmãos, essa sensação, eu falei domingo e volto a falar, né? Que o que parece é que não há justiça na terra. Essa é a sensação. A sensação é de que não há justiça na terra. Meus irmãos, eu vou terminar a live agora. Eu só quero pedir para todos anotarem o nosso jejum do dia 1º. Dia 1º nós vamos estar em jejum do dia 1º ao dia 7. E não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Deixa eu colocar o videozinho aqui. Preste atenção nessa data. De 22 a 24 de maio, o projeto Arrependa-se estará em Quilenda, Angola, realizando uma grande cruzada evangelística. Tudo começou quando o pastor Carlos Cardoso e a missionária Raquel, ao entregarem cestas básicas no Natal Missionário, foram profundamente tocados por Deus. Ali nasceu um propósito maior: levar luz a uma região extensa e carente. Hoje, estamos levantando recursos para a compra de 1.000 lâmpadas solares à prova d'água, com tomada. Cada lâmpada custa apenas $6. Cremos que o projeto Arrependa-se não levará apenas luz física, mas também a luz de Cristo, transformando vidas e trazendo esperança. Você pode fazer parte desta obra, orando e contribuindo. Anote a chave que está aparecendo na tela e faça sua doação. Você será poderosamente abençoado. Amém. Nos ajude, abençoe essa obra em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por mais essa live, por mais esse momento. Continua nos despertando em Tua presença, Senhor. Abençoa Teus filhos de uma forma poderosa nesse resto de dia de terça-feira, dia 28 de abril. Abençoa Teu povo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Deus abençoe. Em um mundo marcado por crises, guerras silenciosas e decisões que moldam o destino das nações, você está pronto para enxergar além das manchetes? Aqui, a geopolítica encontra o profético. Alianças se formam, impérios se levantam e sinais começam a se cumprir. O que está acontecendo agora já foi revelado há milhares de anos. Este não é apenas um programa, é um chamado ao discernimento, é preparação para o tempo do fim. Pastor Carlos Cardoso apresenta Apocalipse na Veia, onde o começo e o fim da história se encontram.